Uma coisa que eu nunca entendi na vida foram pedidos de clemência. Isso nunca funciona nem em filmes de ficção, nem em filmes da realidade. Eu, infelizmente, já tive contato com alguns filmes reais, gravações de pessoas sendo executadas pelo crime organizado. Normalmente essas pessoas pedem clemência antes de serem brutalmente assassinadas. E nada, absolutamente em nada adianta. Eu fico vendo aqui os influenciadores de direita apontando as incoerências da esquerda e é risível. Sinceramente, dá vontade de rir. Porque é o seguinte, eles não se importam. Hoje eu li a nota do ministro dos Direitos Humanos. E na nota, basicamente o que ele diz é o seguinte: olha, primeira coisa, estamos totalmente alinhados com o governo e as instituições vigentes. Ou seja, já falou, olha, as pessoas presas, as pessoas que estão naquele galpão, as crianças que ficaram naquele galpão, os idosos que ficaram naquele galpão, não nos importa. O que nos importa em primeiro lugar é o presidente, é o judiciário, por aí vai. E no fim ele ainda dá uma alfinetada, ele fala que todos os encarcerados do Brasil importam a ele. Ou seja, ele está falando assim, olha, o que nos importa de verdade é aquele assassino, aquele estuprador e essas outras pessoas que estão no cárcere. Vocês são só mais alguns na multidão. Então, veja bem, esse cara fez um discurso emocionado, falando que todos importam para ele, que todos são importantes para ele. Mas eu não vi uma ação do Ministério dos Direitos Humanos no sentido de ir naquele galpão e oferecer dignidade para aquelas pessoas. Vamos colocar aqui em pratos limpos o que eles fizeram? Eles fizeram uma manifestação, até aí tudo bem, subiram em direção ao Palácio do Planalto, ao Senado, ao STF, sem resistência, o que é, no mínimo, pitoresco, e partiram para o vandalismo. O que aconteceu ali não foi um ato de terrorismo, foi de vandalismo. No saldo total, foram vidraças quebradas, cadeiras, alguns móveis e algumas obras de arte. Teve alguém gravemente ferido? Não. Teve alguém assassinado? Não. Eu lembro especificamente de uma manifestação que degringolou para a violência, no qual um rojão foi atirado e acertou a cabeça de um jornalista, matando ali sumariamente. E ninguém naquela manifestação foi chamado de terrorista. Eu lembro há pouco tempo atrás, os antifas entraram na onda do Black Lives Matter e tacaram fogo em tudo, quebraram tudo, também não foram chamados de terroristas. Essa gente não se importa com coerência. Essa gente não se importa com falar uma coisa e fazer exatamente o contrário. Eles não estão nem aí, e essa gente não se importa em tratar com desumanidade, indignidade, brutalidade e violência os seus inimigos. E não pensem nem por um segundo que nós não somos inimigos, somos inimigos deles. Na cabeça deles, o que nós merecemos, como um líder deles disse, é um bom paredão, um bom fuzil, uma boa cova e uma boa pá de cal. Isso vai mudar? Não vai mudar. Então, como que a gente vai se defender? Porque todas as instituições já nos tratam como inimigos. Veja bem, todas aquelas pessoas estão sendo tratadas como condenados. Eles não passaram pelo processo legal, eles não passaram pelo inquérito, pela investigação, eles foram tratados todos como culpados. Muitas daquelas pessoas foram recolhidas em frente aos QGs. Eles sequer estavam participando daquela manifestação que degringolou para o vandalismo. E mesmo assim estão sendo tratados como culpados. Pela imprensa inteira e pelas instituições. Você acha que essa gente se importa? Como que a gente faz? Olha, eu vou revisitar aqui a única solução. Nós somos o motor deste país. Nós que achamos a eleição de um sujeito, um ex-condenado, uma pessoa que já teve uma condenação que foi anulada, um absurdo. Nós que estamos assistindo a Bolsa de Valores cair, o dólar subir, promessas de campanha serem descumpridas, agora a gente sabe que pessoas com 1,5 salário vão pagar imposto de renda. A única forma de gastar sem medida é tomar do povo. E eles vão fazer isso através de impostos. E cada vez mais imposto, menos consumo, menos atividade industrial, menos atividade comercial. Então, eles destroem a economia sempre porque eles sempre usam a mesma forma. E nós sabemos disso. E nós estamos enxergando isso. E uma parte boa da população não vê mais nada na frente. Para eles, o bolsonarista tem que ir para a cadeia e acabou o assunto. Eu fico vendo na internet
A gente aponta para as pessoas as irregularidades que estão acontecendo, elas dão as desculpas mais esfarrapadas do mundo. Olha, gente, poxa, criança em galpão, isso é desumano. Mas vocês não eram contra os direitos humanos? Não, ninguém era contra os direitos humanos. A gente é contra tratar com carinho o sujeito que estuprou, matou um menino de 11 anos, escondeu o corpo e depois levou a família para ver o corpo. Esse sujeito não tem que ser tratado com carinho, ele tem que ser tratado com os rigores da lei. Então, assim, não adianta pedir clemência, tentar trazer a razão, nada disso vai funcionar. O que funciona? Greve. Greve. Já que é para usar as armas da esquerda, não vamos usar o vandalismo, a violência, né, o fogo, a destruição. Vamos usar uma arma que funciona. Greve. Se toda pessoa que está em desacordo com isso fizer greve, parar, excetuando seus serviços totalmente essenciais, aí sim nós teremos poder de negociação. Porque eles não terão contramedida. O que eles vão fazer? Prender as pessoas em greve? Isso não vai fazer elas voltarem a trabalhar. Entendeu? Isso vai trazer poder de negociação. Mas muita gente não vai aderir. Claro que não. Agora não. Por isso que o momento agora é de esperar, de se recolher, de deixar eles agirem. E quando a coisa descambar, e vai descambar muito rapidamente, quando todo mundo estiver pagando altos impostos, quando as pessoas estiverem desempregadas, quando os funcionários públicos não estiverem recebendo seus salários, a gente já vê essa história, quando estiver faltando dinheiro para a educação, estiver faltando dinheiro para a saúde, e mesmo assim os poderosos estiverem tendo jantares regados a vinhos e lagosta, nesse momento será o momento de unir as pessoas, não em torno da violência, não em torno do vandalismo, porque isso só vai dar munição para eles, em torno de uma paralisação nacional. Aí sim, aí eles vão ter que colocar a violinha no saco e negociar e organizar. Pedir que eles tenham um bom senso é a mesma coisa de uma ovelha pedir um lobo para ter bom senso e não devorá-la. É totalmente inútil. A gente tem que parar com isso.